Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 24 de abril de 2025 e o título é Foco, Força e União. Vamos lá. Que tempos incríveis estes! Tantos movimentos, tanta aceleração, tudo acontecendo mais rapidamente do que esperávamos. O momento da colheita se aproxima, tanto dos bons quanto dos maus frutos. A luz avança devorando a escuridão. Novas mentes despertam a cada dia, surpresas por sua própria cegueira diante do óbvio. Os exércitos vão se agrupando para a batalha final e para o desfecho que se aproxima. Há alguns anos, as egrégoras vêm se reunindo através de suas sintonias. Os encontros acontecem das formas mais inesperadas, improváveis e inusitadas. Já não há obstáculo de tempo e espaço. A ressonância cria as oportunidades e aqueles que estavam espalhados vão se unindo para o propósito maior. Como diz a linda oração Hope, nós, abre aspas, né? Nós somos aqueles que nós mesmos estávamos esperando, fecha aspas. E isto agora se torna límpido e cristalino. O desânimo das batalhas aparentemente perdidas cede espaço para a esperança renovada. Os sinais são claros e inequívocos. O momento tão aguardado se aproxima, não podemos perder o foco nem esmorecer. Unidos e fortalecidos pelas experiências vividas, não há nada que possa nos parar agora. O pior já ficou no passado. As lições foram aprendidas. Sigamos firmes, unidos e confiantes de que nossa luz será a aurora da nova era. Então vamos lá. Esse texto é curtinho, né? E, assim, a inspiração veio porque acho que todo mundo aí, né, tá observando que as coisas estão bem movimentadas. E não é só aqui, né, no nosso país, está movimentado no mundo inteiro. Então, muitos acontecimentos aí, né, muitos desfechos, muitas coisas que a gente esperava começar a acontecer, as revelações continuam, as pessoas que foram responsáveis por coisas aí contra a humanidade estão agora sendo penalizadas, assim, penalizadas no sentido assim, estão sendo pelo menos começando a serem investigadas, os holofotes foram colocados sobre essas pessoas, que antes agiam na surdina, né? E agora as coisas estão aparecendo. Hoje mesmo eu estava lendo a respeito, né, tanto a gente falava, né, do Fórum Econômico aí mundial, e agora a gente está vendo, né, as coisas aí sendo meio que desvendadas, ali, sendo mostradas. Vamos ver no como isso vai evoluir, né? E aqui no nosso país também a gente está chegando no limite dos absurdos, né? Então, por isso que eu falo que quando a gente fala que as trevas servem à luz, é por conta da, assim, quando eles extrapolam, né, passam os limites que, não digo que seriam aceitáveis, mas ultrapassam todos os limites, as coisas começam a... Isso provoca uma mudança, isso provoca uma transformação, isso dá um alerta, né? Então, assim, quando eu falo que as pessoas que estavam adormecidas agora estão, assim, acordando através desses absurdos e vendo como elas não percebiam o que era óbvio, isso causa, né, um impacto, é impactante, e a gente está vendo isso acontecer, né? Hoje mesmo eu estava vendo a declaração de uma pessoa que é de um espectro político contrário ao pessoal lá, né, que está sendo penalizado, e assim, ele totalmente contra, ele está entendendo que está tendo abuso, ele está entendendo, apesar de ser, assim, vamos dizer, um adversário, ele também, né, ele está vendo que as coisas estão extrapolando, e quando você se cala diante de uma injustiça, você não vai poder reclamar quando aquela injustiça chegar até você, e chega, né? Porque as coisas começam assim, né? É tudo paulatinamente que vai acontecendo, é gradativamente.
Então, se as coisas vão acontecendo, vão escalando a patamares assim inadmissíveis e ninguém fala nada, vai chegar uma hora que ninguém vai poder mais falar, porque já tomou conta de um jeito que não tem mais o que fazer. E as pessoas estão percebendo que, apesar de ser contra atitudes contra desafetos deles, passou dos limites. E se eles se calarem, uma hora vai chegar neles. Porque é assim que funciona, né? Esses totalitarismos, né? Esses regimes, né? Ditatoriais, é assim que a coisa começa. Aos poucos, nunca é de uma hora para outra. E as pessoas estão começando a perceber que elas estão se calando por se tratarem de pessoas que elas não gostam, mas que aquilo pode chegar nelas. E justamente justo por conta desse movimento todo, a gente está percebendo que está tendo uma mudança de mentalidade aí. E isso é bom, porque assim, a gente vivia numa polarização absurda, estava quase insuportável. E esses abusos, esses acontecimentos estão fazendo com que as pessoas comecem, de repente, a olhar para o mesmo lado. Mesmo pensando diferente, elas consigam, né, é, entender ali, se unir para uma causa, um propósito maior. E acabar o fato de uma pessoa estar criticando aquilo que está acontecendo, mesmo ela sendo adversária daquela pessoa que está sofrendo aquela injustiça, é um bom sinal. Isso é ali um movimento de que tá colocando luz nessas coisas, né? Nas trevas, né? Que ocupavam aí, que agiam. O cachorrinho aqui fazendo bagunça. Que nessas trevas que estavam aí, né, antes agindo por debaixo dos panos, e agora a coisa está totalmente exposta, né? Então as pessoas estão começando a se unir nesse propósito, né? Assim como aconteceu também lá no Sul também, quando teve aquela tragédia e tal. Pessoas de pensamentos de opostos, de espectros políticos diferentes, se uniram por um propósito maior. E acho que ali começou esse movimento, das pessoas começarem a entender que quem pensa diferente não é seu inimigo, ele tem o direito de pensar de uma forma diferente. Então, esse movimento acho que começou, meio que começou ali. E é o que a gente está vendo. E pelo lado espiritual, a gente tem visto as pessoas começarem a se unir, né, a se sintonizar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa a respeito disso, e a gente estava comentando como é engraçado que hoje a gente fala abertamente de certas questões, principalmente espirituais, e a gente vai vendo que o quanto de pessoas pensam como a gente, estão na mesma sintonia e próximas de nós, e a gente não sabia por quê, porque a gente não falava. Então, assim, essas pessoas também não falavam, todo mundo tinha medo de falar e ser mal interpretado. E hoje, como a gente fala mais abertamente, e é engraçado que a gente acaba caindo em lugares que tem essas pessoas, né? Nessa mesma sintonia. E assim, uma coisinha, um assunto, assim, às vezes do nada que sai, você começa a perceber, aí todo mundo começa a se abrir, falar, e tá criando essas sintonias, e tá se ampliando. E aí a gente começa a perceber que a gente que achava que era, né, minoria, que eram poucas as pessoas que pensavam, né, como nós, a gente estava enganado, são muitas pessoas. Então você começa a ver que as pessoas só não falavam porque se criou aquela ideia de que nós éramos a minoria. E aí a gente tinha medo, né, de ser agredido, de ficar criando conflito desnecessário e tal. E acho que está tendo esse movimento das pessoas se sentirem mais à vontade para falar e para se expressar. E é assim, é até um paradoxo, é até uma coisa assim engraçada, porque a gente está vivendo num momento em que se tenta tanto podar a liberdade das pessoas, e justamente nesse momento as pessoas estão se expressando mais, estão se deixando, se mostrando mais, se impondo mais, se posicionando mais. Então,
o que era, acho que para colocar mais medo nas pessoas, está dando o resultado oposto, né? Lembra muito, hoje que eu vi, né? Até fiquei assim, espantada de ver uma pessoa de um grupo que sempre fez uma oposição muito ferrenha, né? Aos posicionamentos conservadores, está defendendo, né, se solidarizando com os absurdos que estão acontecendo contra, né, esse espectro, é, esse lado, né, das pessoas que pensam muito diferente deles. Eles estão entendendo o que está acontecendo, eles estão entendendo que isso é algo que prejudica a todos, né? Como aquele pensamento, né? O resumo do pensamento do Voltaire, esqueci o nome da biógrafa dele, que criou essa frase, é Emily, alguma coisa, que ela fala que posso discordar completamente do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Porque quando você aceita uma injustiça, você, em algum momento, aquilo vai crescendo e vai tomar todos os espaços. Então você compactuou e você vai sofrer as consequências também. E de uma certa forma é a lei da semeadura, a lei do retorno. Então eu acho que as pessoas estão tendo mais consciência. E esses movimentos estão trazendo para a nossa vida, o fato da gente se posicionar também está trazendo para a nossa vida pessoas na mesma sintonia, pessoas com o mesmo pensamento, assim, não mesmo, né? Similar, acreditam mais ou menos as mesmas coisas, têm os mesmos valores, os mesmos princípios, e essa união dessas pessoas está fortalecendo os movimentos da luz, de uma certa forma, né? Porque quando as pessoas começam a se unir nesse propósito, assim, é engraçado a gente ver que a gente às vezes encontra pessoas através de situações que você nem imaginava, né? Até mesmo virtualmente, né? Quantas pessoas a gente acabou conhecendo e que fazem parte da nossa vida hoje, que se você pensar bem, você fala, nossa, como que eu ia imaginar que eu ia conhecer essa pessoa e que ela ia se tornar um amigo, um conselheiro, uma pessoa que você confia, uma pessoa que te traz muito, que te ajuda quando você, pelas palavras, pelo trabalho, entendeu? Então, assim, os movimentos foram acontecendo sem que a gente até se desse conta, né? E para a gente ver como o universo trabalha, como as coisas, os movimentos são perfeitos, né? Como as nossas sintonias vão trazendo para a nossa vida tanto o que a gente precisa como o que a gente merece, né? Então, o que a gente não pode agora, neste momento em que as coisas estão acontecendo assim e de uma forma rápida, e eu vejo como de uma forma muito positiva, apesar da gente assistir coisas que às vezes a gente fica indignado, mas é como eu sempre falo, está sendo exposto. A gente sempre esteve na mão desse controle, mas a gente não sabia, hoje a gente sabe. E isso é muito importante, porque aí a gente pode trabalhar para se livrar, né? E a gente pode contribuir com as pessoas que estão batalhando para mudar essa situação. Então é algo que eu vejo como uma coisa muito positiva. Então a gente não pode perder o foco agora, perder a fé e procurar se unir cada dia mais as pessoas que estão lutando pelos mesmos valores e para construir realmente uma nova era aí de mais luz e de realmente disseminar mesmo, dissolver todas essas sombras que controlavam o nosso planeta. E a gente está aqui para fazer parte desse processo. E graças a Deus as coisas estão evoluindo de uma forma muito rápida. E a gente tem que olhar isso de uma forma positiva e não desafiadora, porém positiva, né? Não ficar desesperado, não entrar em desespero e achar que está tudo perdido, né? Porque tem muita gente que se descabela, se desespera quando vê essas situações. Mas a gente tem que analisar todo o contexto e ver que o mundo inteiro está mudando.
e está fazendo esse movimento de resgatar valores importantes. Mas não é algo que acontece de um dia para o outro. Então a gente vai acompanhando aí, os movimentos estão acontecendo e isso está trazendo um momento de muito mais luz e harmonia e amor para o nosso planeta. Então, vamos seguir aí com foco, com fé e todo mundo junto aí, juntos até depois do final, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.